Sejam bem-vindos, pá. Eu apanhei de certeza alguma porcaria de uma virose e não estou lá com muita cabeça, mas não quero vos deixar sem conteúdo parvo, por isso temos aqui uma história, digamos, parva. E a minha voz também não está grande coisa, não vou conseguir fazer muita palhaçada, mas pessoal, vocês conhecem aquelas histórias que fazem fazer franzir o sobrolho e tal? Conhecem? É essa história que trago. Mas antes, música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Quando a esmola é muita. Ui. Tudo começa numa noite em que a Kate, seguia pela autoestrada cansada a pensar na vida ali, quando o carro decide morrer ali. O depósito estava vazio, ela não tinha dinheiro na carteira e por acaso havia uma pequenina assim situação que era a bateria do telemóvel já não era a mesma, estava a afindar. Ou seja, é aquele momento clássico em que a pessoa olha para o volante e pensa: eu devia ter ficado em casa a comer cereais. Ela encosta o carro numa zona um bocado duvidosa, uma zona em que os candeeiros já desistiram de fazer iluminação, e é então que surge o barbudo. Quem é o barbudo? O barbudo é um sem-abrigo, com barba farta, olhar cansado, mas com uma generosidade notável. Ele aproxima-se, percebe o desespero dela e oferece-lhe os últimos $20 que tinha. Os últimos. Para que ela pudesse comprar gasolina e chegar a casa. Bravo. A Kate volta para casa com o coração a bater depressa, emocionada, com aquela sensação de que ainda existe bondade no mundo. Ela conta tudo ao namorado dela, que por acaso chama-se Mark, e ele fica com um ar de que, isto dava um filme. E no dia seguinte os dois voltam ao local para encontrar o barbudo, levam-lhe comida, roupa e um bocadinho de gratidão. Até aqui, meus caros, alguma dúvida? Acho que não, tudo bem, parece uma história inspiradora, mas parece que a realidade decide, ou vai decidir virar isto tudo ao contrário. Ou para o sítio certo. A Kate e o Mark têm uma epifania. Eles decidem criar uma campanha no GoFundMe para ajudar o barbudo a reconstruir a vida. Ou seja, pedir dinheiro aos outros. Eles contam a história dos $20 e a história comove toda a gente. A imprensa local pega no caso, o país inteiro começa a partilhar e o dinheiro começa a chegar. Mas como se alguém tivesse aberto uma torneira dourada. Falemos de números: 10 mil, 20 mil, 100 mil, 400 mil dólares. Ou seja, uma fortuna, uma avalanche de generosidade. 400 mil dólares. Com esse dinheiro, a Kate e o Mark compram uma autocaravana para o barbudo e estacionam no quintal deles e fazem entrevistas como se fossem os embaixadores da bondade. E a história parece totalmente perfeita. Mas parece, simplesmente. Porquê? Meses depois, uma jornalista recebeu a seguinte informação: o barbudo está outra vez na rua a viver como antes. A viver na rua. Então ela vai ter com ele e pergunta: barbudo, e o dinheiro? E ele responde com toda a naturalidade: nunca o vi. E é aqui que a história começa a descarrilar com a velocidade de um comboio sem travões. Os advogados entram em cena, vários neste caso, todos com a vontade de descobrir onde foram os 400 mil dólares. O barbudo afirma que só recebeu 75 mil
E o resto? O resto, segundo ele, foi gasto pela Kate e o Mark em carros, viagens, casinos, malas de luxo e um estilo de vida que não combina com a história de caridade que andavam a vender. E claro, as redes sociais continham essas provas porque eles gostavam-se de exibir. Existiam fotografias deles em Las Vegas, em Los Angeles, no Grand Canyon, em passeios de helicóptero. Na minha casa que não foram. É um luxo. Ou seja, a generosidade alheia foi transformada em férias. O barbudo e o advogado avançam com o processo. Por causa disso, a Kate e o Mark fizeram e entraram em pânico. Vão à televisão, juram a pé juntos que não gastaram nenhum dólar. Mas a investigação continua e o advogado do barbudo aparece um dia com esta pequenina informaçãozinha. Ele chega lá e diz: o dinheiro desapareceu. 400 mil dólares desapareceram. Por isso a procuradoria entra no caso. A polícia obtém os mandados de busca à casa de Kate e de Mark e os dispositivos eletrónicos deles são apreendidos. E em vez de se unirem como casal, eles começam a dizer: foste tu, essas coisas de casais. A Kate decide gravar o Mark ali, bandida, às escondidas, para o incriminar, só que esta gravação acaba por incriminar os dois. A conversa foi mais ou menos assim. Ela diz: sabes quanto gastaste? E ele: assim de cabeça, 20 mil no BMW, 5 mil na Disney, 10 mil em malas. E ele estava a fazer isto como se estivesse a fazer uma lista. E se isto já parecia mau, vejam só isto. A polícia encontra mensagens antigas da Kate para uma amiga. Mensagens onde ela admite que a história dos 20 dólares, vocês lembram-se que o barbudo deu 20 dólares para ela poder ter gasolina para ir para casa? Essa história nunca existiu. O barbudo existe, mas a história dos 20 dólares nunca existiu. O barbudo nunca lhe deu nada. O gesto heróico nunca aconteceu. E a história inteira foi fabricada para comover o público e gerar doações. Inteligentes. Gnus. E como o barbudo sabia disso desde o início, também foi metido ao barulho. Ou seja, concluindo, os três são presos. A Kate, o Mark e o barbudo. Três protagonistas de uma história que começou com um milagre e acabou com um manual de como destruir a própria vida em poucos minutos. A Kate recebeu 3 anos de prisão, o Mark recebeu 5 e o barbudo lá recebeu 3 anos de liberdade condicional e todos têm de devolver parte do dinheiro. Boa sorte, barbudo. No fim de tudo fica uma sensação estranha. Uma mistura de incredulidade, irritação e um riso nervoso que parece quando a realidade ultrapassa a ficção. Aquele riso que diz que a estupidez humana não tem limites e que a criatividade para fazer asneira é totalmente infinita. Esta história deixa-me sempre a pensar na facilidade de como uma boa narrativa pode transformar-se num desastre monumental. Começa com um gesto que parece nobre, não é? Ali, muito bom, sim. Cresce com a força das emoções, muito bem, está bem. E termina com a frieza da verdade. E no meio disto tudo, percebemos que a linha entre herói, a linha que separa o herói do vigarista, é muito fininha. No fundo, esta história prova uma coisa simples. Quando a esmola é muita, então significa que alguém está a reservar um BM. Moral da história: há quem faça caridade e há quem faça carreira. É uma diferença assim muito pequenininha e tal. E boa sorte ao barbudo. E agora vou tomar um chazinho de limão.